Entrevista em que Joesley Batista chama Michel Temer de chefe de quadrilha, sobe a temperatura da crise em Brasília. Presidente diz ao SBT que pedirá à Advocacia Geral da União que processe o empresário por prejuízos à economia do país. Polícia do Rio ocupa favela após tiroteio que deixou 3 mortos, entre eles 2 chefes do tráfico. Criminosos queimam 4 ônibus depois da operação. Assaltantes são presos após manter 30 reféns em uma lanchonete de Londrina, no Paraná. Polícia já conta 58 mortos e desaparecidos no incêndio de um prédio em Londres. Estudo feito nos Estados Unidos conclui que dieta vegetariana emagrece mais que comer carne. Academias de ginástica mudam programação para enfrentar a queda de frequentadores por causa do frio. No inverno a galera sai, aí chega no verão eles querem o resultado. Atores falam sobre o filme inspirado em SOS Malibu, um dos seriados de maior sucesso dos anos 90. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 3 traficantes morreram durante troca de tiros com policiais na favela de Antares, no Rio de Janeiro. Um deles era o chefe do tráfico na região e um dos bandidos mais procurados do estado. Depois do confronto, ônibus foram incendiados. Uma quadrilha foi presa depois de manter 30 reféns numa lanchonete em Londrina, no Paraná. A equipe do SBT acompanhou os momentos de tensão e toda a negociação da polícia para que os 4 criminosos se entregassem. E veja a seguir, chamado de chefe de quadrilha, presidente Michel Temer diz que vai processar Joesley Batista. Estudo feito nos Estados Unidos conclui que dieta vegetariana é mais eficaz para emagrecer do que o consumo de carnes. A gente volta já já. O presidente Michel Temer disse hoje que vai processar o empresário Joesley Batista. Foi uma reação à entrevista que o dono da JBS concedeu à revista Época, em que afirma que Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse em nota, abre aspas, é surpreendente a ousadia e a desenvoltura em mentir do contraventor Joesley Batista, fecha aspas. As defesas de Lúcio Funaro e do ex-ministro Henrique Eduardo Alves não comentaram a entrevista. A defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que na delação premiada, Joesley Batista não disse que deu propina ao ex-ministro. O ministro Eliseu Padilha não quis se manifestar. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não foi localizada. Na entrevista, o empresário Joesley Batista falou também sobre o financiamento das campanhas de Dilma e Aécio em 2014. O SBT Brasil procurou o ex-ministro Guido Mantega, mas não teve resposta. Já a defesa de Aécio Neves disse estar à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos. Vamos agora ao vivo até Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Você conversou com o presidente Michel Temer hoje? Além dessa reação anunciada em nota, o que mais o presidente Temer fará depois dessa entrevista do Joesley Batista, Kennedy? 7 marinheiros americanos estão desaparecidos depois que um navio militar dos Estados Unidos se chocou com outra embarcação. No Rio Grande do Sul, o consumidor já sente no bolso os efeitos dos temporais que atingem o estado desde o mês de maio. Com as lavouras encharcadas, o preço dos hortifrutis chegou a dobrar. Uma dieta vegetariana, ela pode ter o dobro de eficácia para a perda de peso se comparada a uma alimentação com consumo de carne. Esse foi o resultado de um estudo realizado nos Estados Unidos. Simone Queiroz. A Avenida Paulista, em São Paulo, recebe amanhã a 21ª edição da Parada Gay. Com a presença da cantora Anitta, os organizadores esperam reunir 3 milhões de pessoas. Os comerciantes comemoram. O inverno começa na semana que vem, mas as temperaturas já despencaram no sul e no sudeste do país. Com o frio, muita gente perde o pique para malhar.
Nas academias de São Paulo, o movimento caiu em média 15%. Para reaquecer a frequência de alunos, o jeito é incrementar a programação com treinos criativos. SOS Malibu, um dos seriados mais assistidos do mundo, ganhou uma versão nas telonas com o filme Baywatch, que chegou aos cinemas nesta semana. Os desafios que os salva-vidas vão enfrentar são bem atuais, mas as belas praias e os corpos malhados são fiéis à versão original, como mostra a repórter Cleide Clock. E você vai ver em instantes. Os gols do Campeonato Brasileiro e o jogo de abertura da Copa das Confederações na Rússia. A gente volta já já. A Rússia ganhou por 2-0 da Nova Zelândia na abertura da Copa das Confederações em São Petersburgo. Mais de 50 mil torcedores acompanharam a vitória do time da casa. E agora vamos ao Campeonato Brasileiro. No duelo entre os Atléticos Goianiense e Paranaense, quem levou a melhor foi o time de Curitiba. O ex-jogador Palhinha, Estados Unidos, agora como treinador. O craque comanda um time do estado de Boston, recheado de brasileiros, e tenta chegar à elite do futebol no país. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.